Palavra aberta. O ano de 2025 deve representar um marco na regularização das contas do governo de Minas, com o avanço do pagamento das parcelas da dívida do Estado com o governo federal de quase 170 bilhões de reais. Minas tem em mãos a homologação pelo presidente Lula do regime de recuperação fiscal e o PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, discutido e aprovado no Congresso Nacional e que é de autoria do presidente do Senado, o mineiro Rodrigo Pacheco. O pagamento da dívida ficou suspenso a partir de 2018, depois de uma liminar no Supremo Tribunal Federal, pedida pelo ex-governador Fernando Pimentel. As parcelas voltaram a ser pagas no final do ano passado. E Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, no Palavra Aberta de hoje, vamos fazer uma entrevista especial com o vice-governador de Minas, Matheus Simões, que vai fazer um raio-x dessa dívida. Como e quando ela começou, como e por que cresceu tanto e em quanto tempo ela poderá ser paga. Vice-governador Matheus Simões, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Kátia, Eustáquio, é uma alegria estar com vocês aí na Itatiaia mais uma vez. Bom dia, obrigada pela presença. Governador, para quem ainda não sabe, que dívida é essa, quando ela começou, por que o Estado de Minas Gerais, assim como outros estados, tem esse débito com a União? Eustáquio, na verdade, é uma consolidação de todas as dívidas que os estados tinham com a União a partir do ano de 94. Quando o Plano Real chegou, os bancos estaduais estavam completamente quebrados porque os estados estavam pegando dinheiro com esses bancos ao longo dos anos. Como é que isso foi resolvido? A gente consolidou toda a dívida que existia de cada um dos estados brasileiros. A União assumiu todas essas dívidas e os estados passaram a dever à União. A União virou o banco dos estados naquele momento. E os estados mais endividados são os estados do Sul e Sudeste, porque são os estados que ao longo das décadas anteriores tinham feito os investimentos em infraestrutura que permitiu que o Brasil crescesse. O Brasil só é do tamanho que é hoje, porque esses estados fizeram investimentos ao longo de décadas que foram consolidados ali na década de 90. De lá para cá, juro sobre juro, um juro muito pesado sendo cobrado pela União, apesar de algumas negociações terem sido feitas ao longo do tempo, essa dívida chegou a hoje a 160 bilhões de reais no caso de Minas Gerais. É mais do que o dobro disso no caso de São Paulo, é perto disso no caso do Rio de Janeiro, metade disso no caso do Rio Grande do Sul, que são os estados com as maiores dívidas e que estão com dificuldade para fazer esses pagamentos, porque é um juro de agiota, tá certo? Você tem uma ideia do número. A gente devia, quando foi consolidado lá atrás, 16 bilhões de reais no total. Já foram pagos mais de 100 bilhões de reais ao longo desses anos, e agora nós estamos devendo 160 bilhões de reais, ou seja, pagamos muito mais do que era o valor original da dívida e estamos devendo 10 vezes o valor da consolidação lá atrás. O governador, é uma terrível situação. para deixar bem claro, então, o real motivo dessa dívida, não só acumulada por Minas Gerais, mas por outros estados, né? Como o Rio Grande do Sul, o estado do Rio de Janeiro, foi o empréstimo para investir em obras de infraestrutura. A origem são dívidas feitas pelos estados com os bancos. Uma parte, sim, com infraestrutura. Por exemplo, todas as grandes obras de infraestrutura feitas pelos estados na década de 70 e 80 foram financiadas de alguma forma pelos bancos estatais e viraram essa dívida. Agora, é claro que muito governo pegou uma parte de dinheiro no final desse período e começou a pôr no caixa para pagar, inclusive, salário de servidores, custeio do dia a dia. Foi nesse momento em que proibiram que essas dívidas continuassem sendo feitas e a partir de então a gente não tem mais dívidas desse jeito sendo feitas pelo Estado com seus próprios bancos. O governo de Minas não pode, por exemplo, pegar dinheiro no BDMG para fazer nenhum tipo de investimento. Ô, governador, agora por que os governadores dos últimos 30 anos em Minas Gerais e os presidentes dos últimos 30 anos no Brasil deixaram que a situação chegasse onde chegou? Minas Gerais devia 16 bilhões e hoje deve 160, apesar de já ter pagado mais de 100 bilhões. Eu acho que nós temos aí duas coisas acontecendo em paralelo, Eustáquio. Primeiro, para a União era muito conveniente. Ela tem uma renda enorme todo ano por conta dessa agiotagem que pratica contra os estados. Por outro lado, os estados, como tinham feito coisa errada lá atrás, quando começaram a pegar esse dinheiro dos bancos, da garantia,
estavam sequestrados pelo novo credor, o agiota oficial que virou a União. Faltava articulação entre os governadores, que só começou a acontecer nos últimos anos. Primeiro, quando foi feito o plano de recuperação fiscal, o regime de recuperação fiscal, e agora, finalmente, o Propag. Governador, o senhor citou a expressão coisas erradas que os estados fizeram. Que coisas erradas foram essas? Você pegar dinheiro num banco estatal para pagar folha de pagamento é ponto de responsabilidade fiscal. Por que o governador Romeu Zema não pegou nem ao longo de todo esse período de governo nosso? Há 6 anos nós não temos nenhuma dívida. Nós estamos só pagando dívida do passado. Porque o Estado que está quebrado não pode ficar pegando dinheiro para pagar suas contas do dia a dia, porque isso só vai piorar a sua situação. Com o trabalhador, que já está muito endividado, e começa a pegar empréstimo para poder aluguel, para pagar financiamento de carro, e aí você vai por dívida, e isso vira uma bola de neve e vai acabar te sufocando. Os estados fizeram isso na década de 90 e isso foi que levou a União a fazer a intervenção. Então, tem que ser justo. A União tem cobrado juro de agiotagem, sim, sobre a gente, mas os estados erraram na forma de usar esse crédito antes disso. Vice-governador, eu falei no início, né, nós falamos no início aqui que Minas Gerais tem em mãos agora a homologação pelo presidente Lula do regime de recuperação fiscal e o Propag, que é o programa de pleno pagamento de dívida dos estados, discutido e aprovado no Congresso Nacional. O regime de recuperação fiscal ele foi muito criticado pelo próprio governo, por servidores também, dizendo que ia haver redução de concursos públicos, congelamento de salários, privatizações, e o Propag seria uma alternativa para aliviar esses problemas. Os dois vão caminhar juntos na regularização desse pagamento? O Propag substitui o regime de recuperação fiscal? Eu queria que o senhor esclarecesse essa questão. A gente vinha pagando a dívida do jeito que ela estava com as parcelas subindo, a gente já está chegando a 14 bilhões de reais de parcela anual. No regime de recuperação fiscal, a gente consegue reorganizar o valor e a gente passa a parcelas das cerca de 6 bilhões de reais por ano. É um alívio no para que a gente possa voltar a fazer pagamento e investimento no mesmo tempo que a gente estava no espaço de escolher. Ou fazer investimento ou fazer pagamento da dívida. Por isso que as estradas estavam do jeito que estavam, as obras dos hospitais estavam paradas. A gente conseguiu retomar tudo isso e a entrada no regime de recuperação fiscal é importante para isso. Mas não resolvia o problema do juro muito alto, não resolvia o problema de que essa dívida estava diminuindo, ela ia continuar aumentando. Por isso surgiu a discussão sobre o Propag, que é uma nova alternativa. A gente entrando no Propag, que nos exige fazer investimentos em infraestrutura, fazer investimentos em segurança, fazer investimentos em educação, a gente troca esses investimentos por o juro, e aí a gente vai ter um pagamento próximo também de 6 bilhões de reais por ano, mas diminuição gradativa da dívida ao longo dos próximos 30 anos. Então, o Propag é um passo adicional, é uma transformação disso que nós já estamos fazendo agora. É como se a gente tivesse tido agora acesso a uma nova linha de negociação que deve ser buscada, abraçada por todos os estados devedores ao longo dos próximos meses. Nós temos 1 ano para poder fazer adesão ao Propag. Governador, o regime de recuperação fiscal, como foi citado aqui pelo Eustáquio, recebeu muitas críticas, por causa da possibilidade de não realização de concursos públicos, de congelamento de salários dos servidores. E no caso do Propag, há também essa previsão? Kátia, não fazer para aumentar o número de servidores ou não oferecer reajustes quando não há dinheiro para fazer esse pagamento é também uma questão de responsabilidade, porque se você começa a fazer concurso ou aumentar salário, você vai aumentar o seu endividamento se não houver dinheiro para pagar. Mas o regime ele tinha uma restrição mais grave. Ele exigia que a gente só crescesse as despesas rurais do Estado no valor do IPCA ano a ano. Agora, no Propag, a gente pode crescer até 1,7 vezes o IPCA, mas sempre com a mesma lógica. Tem que ter equilíbrio fiscal. Se a gente não tiver dinheiro para fazer o pagamento, não pode ser feito concurso, não pode ser feito reajuste, é que a gente não endivide mais o Estado. Governador, há pouco o senhor falou de um prazo de 30 anos. Esse será o prazo para pagar, para quitar, acabar com essa dívida de 160 bilhões de reais, ou pode ser antes, por exemplo, com a federalização de CEMIG, Copasa e Codemig, por exemplo? Muito boa a pergunta, Eustáquio. O prazo é de 30 anos. O que acontece
A gente pode, obviamente, fazer uma aplicação antecipada. E as federalizações, que são essenciais para que isso funcione, ela vai reduzir o tamanho da parcela anual. Se a gente simplesmente aderir ao Propag, eu saio da minha parcela atual de 6 bilhões de reais e vou para uma parcela de mais de 10. Por que eu disse para vocês que nós vamos ter uma parcela de 6 bilhões de reais no Propag? 20% do valor total da nossa dívida nós vamos pagar na entrada para que a gente tenha uma redução considerável do valor das parcelas iniciais. Isso é uma das condições para que o programa funcione, está previsto na lei. Nós vamos federalizar companhias, imóveis, créditos do Estado para reduzir o valor total da dívida e para que a gente tenha condição de fazer o pagamento das parcelas em 30 anos. Se vier uma situação de mais cálculo nesse meio do caminho, é possível antecipar o fim desse pagamento, mas o importante é ter equilíbrio, conseguir fazer os pagamentos sem aumentar a situação de déficit do Estado, gerar déficit ao longo dos anos. Nós, há 3 anos atrás, deixando de ter déficit, começamos a ter um pouco de superávit, a gente tem que manter essa situação para que o Propag funcione bem. Governador Matheus Simões, a gente tem noticiado que uma das prioridades do governo Zema agora em 2025 na Assembleia seria a privatização, né, da Codemig, da CEMIG. E neste caso, com o Propag, a federalização das empresas estatais também precisa passar pela Assembleia Legislativa? Ótima ponderação. Na verdade, no caso da Codemig, da Codemig, não. Mas no caso da CEMIG, sim. Explico. E Copasa uma terceira situação. A CEMIG hoje, se for simplesmente entregue para a União, ela gera necessidade, por uma questão contratual, de desembolso de mais de 30 bilhões de reais pela União em favor dos sócios minoritários da CEMIG. E a União não quer ter que desembolsar dinheiro porque está recebendo a CEMIG. Ela já alertou a gente disso ao longo dos últimos meses. Nós estamos conversando há meses com o governo federal, negociando para poder chegar ao Propag que foi aprovado no final do ano. Então, nós precisamos de uma autorização da Assembleia para que o governo do Estado deixe de ser o controlador da CEMIG. A gente tem, e aí o cidadão vai entender isso bem, só 17,5% do capital da CEMIG. Só que a gente manda na CEMIG por uma questão contratual. E o que a Assembleia tem que autorizar é que a gente deixe de mandar sozinhos na CEMIG. A gente vire um sócio muito importante, com uma participação de mais de 20%, que ela deve crescer um pouco, e a gente entrega essa participação para a União como parte de pagamento da dívida. Então, esse eu preciso de autorização da Assembleia. A Codemig eu não preciso para poder fazer a federalização, mas eu preciso separar a Codemig da Codengi. E para isso eu preciso de autorização da Assembleia, porque o que a gente tem que federalizar é a Codemig, que é dona do Nióbio lá em Araxá. E a Copasa, o governo federal já disse que não tem interesse na federalização. Nós precisamos vender a Copasa e apurar o dinheiro para poder fazer pagamentos. Então, são 3 situações um pouco diferentes, mas as 3 vão depender da Assembleia de alguma forma. Copasa para a gente poder fazer a venda, Codemig para a gente poder separar de Codengi e CEMIG para que a gente deixe de ser controlador para poder federalizar a participação do Estado. Governador Matheus Simões, foi aprovado o orçamento do Estado para 2025 na Assembleia Legislativa com a previsão de um déficit de 8 bilhões de reais aproximadamente. Nesse déficit já está incluído o pagamento mensal da dívida do Estado com a União e há uma previsão aí para o futuro de quando que o Estado poderá acabar com o seu déficit anual nas contas, trabalhar no azul? Eustáquio, está previsto sim o pagamento nesse déficit, então estão lá mais de 6 bilhões de reais de pagamento de dívidas com a União. Nos últimos 2 anos, e esse ano vai ser o terceiro, nós conseguimos fechar o ano sem déficit, apesar da previsão do déficit do orçamento. Por quê? A gente vai segurando as despesas ao longo do ano para que as contas fiquem equilibradas. Por isso eu disse que essa é uma especialidade do governo Zema. Se a gente não fizer isso, a gente não atende às condições nem do regime, nem do Propag. A gente perde condição de pagamento ao longo do tempo. Então, apesar da previsão do déficit, o nosso trabalho vai ser para que ele não ocorra esse ano segurando despesas mais uma vez,
para que a gente tenha, como tivemos nos últimos 3 anos, pelo menos uma condição de equilíbrio. Não tivemos sobra de dinheiro nenhum ano, mas conseguimos fechar no azul nos últimos 3 anos. Governador, eu gostaria de voltar na questão da federalização da CEMIG, Copasa e Codemig, Codenge, enfim, para poder esclarecer um ponto. Essa federalização é uma exigência do Propag ou é uma questão facultativa? É uma opção secundária, digamos assim, que os governadores terão? Esclarece esse ponto para a gente, por favor. Kátia, no regime de recuperação fiscal é uma obrigatoriedade à venda. No Propag, ela é uma possibilidade de forma de adesão, porque a adesão no Propag, ela só faz sentido se você fizer pagamento de pelo menos 20% da dívida à vista. Esse aqui é o benefício. O Propag é um benefício para quem faz um pagamento de pelo menos 20% de entrada. E a federalização seria a nossa forma de fazer esse pagamento. Poderia ser em dinheiro? Poderia, mas nós não temos dinheiro nem para pagar a parcela original de 14 bilhões, muito menos dar 32 bilhões de reais de uma vez para poder ter acesso aos benefícios do Propag. E qual é o grande benefício do Propag no final? Redução da dívida, porque você faz um pagamento na saída. O nosso pagamento na saída vai ser com federalização de ativos, por isso que eu tenho que chegar a 32 bilhões, você me viu falando esse número, porque eu tenho que pagar pelo menos 20% da dívida para ter acesso à redução de 75% no custo anual da dívida. Então a gente dá como certo que o governo de Minas, aderindo ao Propag, que é o que está previsto para acontecer, automaticamente haverá federalização da CEMIG, claro, passando por aquele trâmite na Assembleia que o senhor explicou, e das demais que o senhor citou, né? Nós teremos de fazer federalização da CEMIG, federalização da Codemig e venda da Copasa, sob pena da gente não conseguir fazer adesão ao Propag. Se a gente não fizer esses 3 movimentos, não tem Propag, nós vamos ter que fazer RRF, Regime de Recuperação Fiscal, e aí vamos ter que discutir a venda, porque lá também existe exigência de venda, mas não precisa vender todos. Aí a gente pode escolher o que vender. Ô, governador, só para reforçar também o que eu perguntei agora há pouco, por que só agora, 30 anos depois do início dessa dívida, é que chegou-se a esse acordo? Isso não poderia ter sido pensado antes? Federalização, redução dos juros. O que aconteceu para ser só agora? E foi um acordo técnico, foi um acordo político, porque a gente sabe que há divergências, né, natural da política, da democracia, divergências políticas entre o governo de Minas, o governo federal, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, enfim. Por que isso aconteceu agora? Eustáquio, eu posso falar pelo nosso governo. Nos últimos 6 anos, nós estamos pelejando para fazer a repactuação desde o ano 1, quando a gente apresentou a proposta do regime de recuperação fiscal. Mas a gente era sequestrado por uma situação legal da União, como nossa credora, em que ela só nos dava o limite de reparcelar, ela não dava para a gente a alternativa de diminuir os juros. A abertura desse espaço agora é uma construção política e é um mérito grande do senador Rodrigo Pacheco, porque o presidente do Congresso é que capitaneou essa discussão junto ao governo federal na importância da renegociação, por um lado. Por outro lado, nós tivemos, pela primeira vez, todos os governadores endividados juntos, atuando ao mesmo tempo, na mesma dimensão, e aí falar da importância do governador Romeu Zema e dos outros governadores terem há 6 anos atrás, SUD, que é o sócio dos estados do Sul e Sudeste. São eles os mais endividados, foram eles que liberaram, foi esse conjunto de estados que liberou as bancadas para fazer a aprovação disso no Congresso ao longo dos últimos meses. Então, eu chamo a atenção para 2 fatores importantes: a liderança do presidente do Senado e a liderança dos governadores, junto aos senadores e deputados dos estados mais endividados, dos estados do Sul e Sudeste. Para a gente finalizar, vice-governador Matheus Simões, mesmo com esse déficit de 8 bilhões de reais previsto no orçamento, com a inclusão dentro desse déficit do pagamento da dívida, serviços públicos em Minas Gerais para 2025, para 2026, depois dessas privatizações, tá garantido o policiamento, a saúde, a educação, obras de infraestrutura? Eustáquio, vamos nesses 4 pontos que você acabou citando, os 4 que são mais importantes. Segurança. Temos 10 mil homens para a Polícia Militar, 3 mil homens para a Polícia Penal, mais de 1.000 da Polícia Civil e mais de 1.000 do Corpo de Bombeiros sendo contratados nesse segundo mandato Zema. Então, o Zema 2, depois do equilíbrio das contas,
está promovendo a contratação de mais de 15 mil de segurança, e isso vai continuar acontecendo com o investimento em equipamento, tecnologia, isso está tudo orçado e vai ser executado. A mesma coisa na educação. Tivemos o pagamento do piso da educação todos os anos, desde que nós começamos esse governo, já estamos no terceiro reajuste piso. Vamos continuar fazendo o reajuste do piso, incorporamos na bônus ao salário das professoras, reformamos mais de metade das escolas do Estado. Isso tudo continua com previsão de acontecer ao longo dos próximos anos, trilhas de futuro com formação de mais de 100 mil alunos matriculados todos os anos, com esses investimentos não retroagem. Saúde, maiores valores de investimento da história de Minas Gerais e melhores resultados que a gente colhe desde o combate à pandemia até hoje, com de pós-saúde, finalização dos hospitais regionais. Esses serviços vão continuar acontecendo, inclusive a nível constitucional que tem que ser pago. Nós estamos executando esse ano mais de 10 bilhões de reais em saúde, contra 3 bilhões e meio no começo do governo Zema. E vamos continuar crescendo isso todos os anos. Infraestrutura era nosso maior déficit. Começamos o governo colocando 300 milhões de reais por ano em estrada e este ano vamos passar de 5 bilhões de reais de investimentos, seja do DR, seja das concessionárias das que foram concedidas. Então, nós temos garantia de que esses quatro pilares vão continuar andando bem. Com tudo orçado, tudo garantido. Então, o mineiro pode ficar tranquilo até o final do governo do Zema. O pagamento da dívida não significa retroagir nem saúde, nem educação, nem segurança, nem infraestrutura. Nós fizemos hoje um Palavra Aberta especial para entender a dívida de Minas Gerais com a União. Conversamos com o vice-governador Matheus Simões, que fez para a gente esse raio-x das contas do Estado. Governador, obrigada pela entrevista. Até a próxima. Obrigado, Kátia. Foi um prazer estar com você, com o Eustáquio, mais uma vez. Um grande abraço, governador. Obrigado pela presença. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o Spotify, o YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, às 8h30 da manhã, no Jornal da Itatiaia.